Boa tarde a todos, a paz do Cristo em nossos corações. Casa Espírita e a nossa completa esses 67 anos de uma jornada de muita dedicação, de muito empenho, com uma construção de envolvimento afetivo, emocional e espiritual. Para que a gente possa entender a dimensão de uma casa espírita, a gente precisa perceber que antes dela ser fundada no plano físico, há todo um planejamento espiritual. Uma casa como essa, bem como outras casas, não são fundadas somente aqui no plano físico. Muito antes, há toda uma organização na dimensão espiritual para que esse local possa acontecer. É uma ilusão nossa acreditar que a construção começou numa determinada data aqui no plano físico. Não. O processo é um processo muito anterior. Um planejamento da espiritualidade superior, para que essa célula espiritual cristã, ela possa efetivamente dar os frutos necessários de luz. Hoje, nós estamos aqui. Ontem, já estiveram outros companheiros e companheiras aqui, na luta e na sequência do trabalho. E no amanhã, esperamos que outros nos sucedam. É um contínuo o trabalho na seara do bem. Então, esta casa, ela tem uma representação muito maior do que nós mesmos. Comparando com a doutrina dos espíritos, é a casa espírita. A doutrina dos espíritos, ela não é nossa, ela não é de Allan Kardec. A doutrina pertence ao mundo espiritual. Como essa casa, ela não nos pertence, nós estamos aqui de passagem e que possamos fazer o melhor de cada um de nós para que esse foco de luz siga adiante no seu trabalho. E é um trabalho de amor, é uma dedicação de cada um para a sua própria melhoria, para a sua própria evolução, bem como a evolução do próximo, tanto encarnado como desencarnado. E o mais importante é nós trabalharmos dentro da simplicidade. Isso é uma coisa importante que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Aliás, se nós pensarmos na casa espírita, o que nós devemos nos basear para entender como funciona uma casa como essa? Qual é, efetivamente, a base que existe aqui? É uma base cristã. Essa base vem lá de mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo encarna entre nós. O governador desse planeta vem em carne e osso. Para quê? Para nos trazer o sentido da vida espiritual, para tocar o nosso espírito profundamente nas verdades de Deus. Jesus, naquela época, ele não veio de maneira nenhuma trazer cura ou alívio a corpos, mas ele fez também isso para aqueles que mereciam então naquele momento, mas não era o objetivo. O objetivo era despertar o ser na sua essência. E aí nós vamos olhar a trajetória do Mestre, que foi tão curta. Viveu 33 anos, 3 anos de vida missionária. 3 anos ele peregrinou e ele pregou. O espírito, com a evolução dele, não precisa de muito tempo, porque é tão impactante o que ele traz que não precisa nem falar. Só a presença dele já causava as mudanças necessárias em nós. E foi justamente
quando Jesus esteve entre nós, que ele trouxe uma base sólida, com raízes muito profundas. E a primeira de todas é o amor. Jesus veio nos falar do amor. O amor como sendo esse alicerce onde tudo vai sendo colocado e vai sendo acrescido a esse amor. E ele deixou para nós toda a vivência dele de amor. Quando ele nos diz: amarás a Deus acima de todas as coisas. E no Evangelho está: amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. A Deus, o Criador. E ele diz mais ainda: amarás a si e amarás ao próximo. Esse tipo de orientação do Mestre encerra aí uma coisa fundamental, que é o amor. O amor, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não termina aqui. Ele avança e vai além de dimensão, porque ele é a essência, o amor. E Jesus ainda também deixou para os discípulos, ao falar para eles, que ameis uns aos outros, como eu os amei. E ainda disse aos discípulos que eles seriam reconhecidos por muito se amarem. Marcou sempre o amor como o objetivo maior dele estar entre nós. Jesus nunca quis ocupar nenhum tipo de posição social de destaque, nenhum tipo de posição de rabi, de doutor da lei, de rico, de possuir, de ter. Não. Ele justamente veio nos mostrar que através da simplicidade, mas tendo o amor nos corações, é que nós efetivamente vamos encontrar o caminho da luz. E ele deixa para a gente vários ensinamentos. O amor é a base, mas vai-se brotando a partir do amor uma série de virtudes, de qualificações, de qualidades. É o perdão, é a compaixão, é a fraternidade, é a solidariedade, é a verdade, é a sinceridade, é a honestidade, é o entendimento, é a união, é a paciência e a indulgência. E o Mestre transbordava exemplos disso, demonstrava para cada um no caminho como viver essas virtudes, e que isso sim era importante nesse mundo. E ele vai nos mostrando tudo. Um dos maiores exemplos de perdão de Jesus é no final. No momento final da sua crucificação, e a gente fica imaginando aquilo, Jesus atravessando aquela caminhada toda, com aquela cruz, com a coroa de espinhos, chegando o momento da crucificação, aquele sofrimento, e a ele elevar o pensamento a Deus e dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso é de uma beleza espiritual imensa que nós não conseguimos alcançar. O tamanho dessa beleza espiritual desse ser, que no momento final, onde foi traído, onde foi abandonado, onde foi largado para a morte do corpo físico, mesmo assim, ele exemplificou o que ele falava, que era sobre o perdão. Simão Pedro pergunta a Jesus, diante de uma situação difícil com um irmão, o que fazer? E Jesus disse: Pedro, perdoa 70 vezes 7. Ou seja, perdoa tantas vezes quantas forem necessárias.
Mas por que isso? Afinal, eu estou sendo magoado, sou eu que estou sendo ferido. Mas Pedro, não tem outro jeito. Se você se magoa, você guarda um espinho dentro do seu coração, e esse espinho ele vai ferindo você por dentro. Ele vai intoxicando as suas células, vai te fazendo adoecer. Você se intoxica com você mesmo. A gente adoece por causa de mágoa e de ressentimento. E aí Jesus deu o tratamento. Não é respondendo o mal com o mal que a gente cura as nossas dores. É respondendo o mal com o bem que a gente consegue encontrar a nossa cura espiritual. Isso é o mais importante. E aí o mestre nos dá um ensinamento do que representa o ideal cristão: perdoar. E vai além. Jesus nos ensina que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Ele nos ensina que nós temos erros, falhas, imperfeições. Todos nós aqui, todos nós. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que por sermos espíritas somos perfeitos, somos melhores. Não existe ninguém perfeito aqui, não existe. Todos somos imperfeitos, falhos, doentes da alma. Estamos aqui para nos conhecermos e podermos melhorar. É para isso que nós estamos aqui. E a casa espírita, ela nos oferece essa oportunidade, porque, como o nome diz, casa espírita, do Espírito, que cuida do Espírito. E Jesus nos ensinou a ser indulgentes. Ah, você errou, você falhou, eu estou vendo que você errou, eu vou lá para te criticar. Aí Jesus disse assim: olha, dá uma olhada dentro de você para ver se dentro de você não tem um monte de coisas erradas, um monte de imperfeições, um monte de falhas. Vê se dentro de você não tem um monte de coisas para serem resolvidas. Então como é que você quer julgar o outro? Seja indulgente. Perceba que o outro está errado, mas que você também tem erros. E aí a gente passa a compreender a limitação do outro, porque nós somos limitados. Nós temos um monte de defeitos. E aí a gente entende e compreende a limitação, a falha, o erro do outro. E aí a gente consegue caminhar junto. Imagina, Jesus, um espírito como ele, conviveu conosco, seres imperfeitos, falhos. Imagina um ser daquela evolução convivendo com seres embrutecidos como nós. Ele teve que se utilizar de todo o amor dele para poder nos acolher. E é o que ele fazia. Vamos ver na caminhada dele, quando Jesus caminhava, ele ia abrindo os braços para acolher a todos. Ele não fazia distinção. Por isso que o amor é amarás ao próximo e a si. Não há condição. Você não tem que ser bonito nem feio, você não tem que ser pequeno, alto, baixo, gordo, magro, doente, saudável, rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo. Não importa quem você é. Importa que você é um filho de Deus. É isso. Jesus nos transmite essa mensagem de que todos somos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma. Existe uma lei que é a lei da igualdade. Quando nós somos criados simples e ignorantes, para sermos iguais. E a partir daí, nós vamos construindo a nossa caminhada. Nós vamos realmente seguindo um processo de aperfeiçoamento. E Jesus, então, ele abre os braços e acolhe. Lógico que ele foi muito criticado, muito censurado, foi dado até como louco de acolher marginais, criminosos, loucos, doentes, tudo ele acolhia. Por quê? Porque ele sabe que todos nós somos espíritos imperfeitos, mas estamos numa caminhada evolutiva. Se hoje o mal predomina em nossos corações, amanhã esse mal vai ser substituído pelo bem.
então ele via em cada um de nós e vê em cada um de nós a potência que Deus colocou. E, consequentemente, hoje nós estamos nesta condição, mas amanhã nós seremos outros. Isso não tem como mudar, porque existe uma outra lei divina chamada lei do progresso. E essa lei não tem jeito. Por mais que a gente dificulte, por mais que a gente crie barreiras, ela vai acontecer. Todos teremos que progredir e o nosso destino é a iluminação e a nossa purificação. Jesus nos ensinou a sermos pacificadores. No mundo atual em que vivemos, em que a violência, a crueldade domina, Jesus entra como aquele pacificador a nos ensinar. No momento da prisão de Jesus, ele estava no horto conversando com os discípulos e já sabia que ia ser traído e ia ser preso. Naquele momento, os romanos chegaram, o sumo sacerdote judaico chegou e servos também chegaram. E naquele momento é dada a ordem de prisão a Jesus. Simão Pedro, então, no momento de ira, de raiva, de revolta, saca da espada e corta parte da orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus, se ele fosse um espírito bélico, de luta, o que ele ia fazer? Vamos lá, vamos brigar, vamos nos defender, eu não vou ser preso. Mas não. O que Jesus exemplifica naquele momento? Pedro, embainha a tua espada. O que está aqui é o que está sendo determinado pelo meu Pai. Acabou. Ele pacificou aquele momento, mesmo sabendo que iria ser preso, torturado e levado à crucificação. Mais um ensinamento de pacificação para nós. Bem-aventurados os que têm paz, bem-aventurados os pacificadores. E nós, como cristãos, devemos trazer a paz em nossos corações, nos pacificarmos e dessa forma podermos pacificar ao outro, ao próximo. Veja, são exemplos inúmeros que podemos dar dessa jornada do Mestre. O fato é que esse código ético-moral é o que embasa a casa espírita. É esse código ético-moral que embasa a casa espírita. A gente tem uma referência, porque afinal de contas isso é uma casa que está sendo conduzida por trabalhadores que somos nós todos aqui dentro, que somos imperfeitos, que somos falhos, que temos muitas coisas para serem resolvidas ainda dentro de nós, e ao longo da caminhada de uma casa espírita existem problemas, e não são poucos, são muitos para serem resolvidos. São embates espirituais para serem enfrentados, são expiações, são provas que vêm individual e vêm de uma forma coletiva. E como é que nós vamos enfrentar isso tudo? Com a referência, o Evangelho de Jesus, tendo a base firme em nossos corações do que Ele nos ensinou, porque senão não tem sentido. Não tem sentido a gente ler e estudar e na hora da expiação e da prova, a gente não querer utilizar aquilo tudo que o Mestre ensinou. Então a gente tem que buscar sempre a palavra do Cristo. Está difícil? Tem um obstáculo pesado para ser enfrentado? A situação ficou ensombreada? Vamos voltar ao Mestre. Porque o Mestre é um Mestre de amor, de união, de pacificação, de entendimento. Por maiores que sejam as nossas diferenças, nós estamos aqui para dialogar, para conversarmos, para nos aproximarmos. Por mais diferentes que nós sejamos, o Cristo nos orientou a que nós possamos estabelecer a união, por mais diferentes sejam as nossas opiniões. Mas a gente tem que convergir o nosso trabalho para um objetivo, que é seguir e servir a lei divina. Se a gente faz isso, a gente vai encontrar sim todas as dificuldades no caminho,
mas ao mesmo tempo a gente vai ter essa base, essa estrutura emocional e cristã para nos conduzir. E isso acalenta os nossos corações. Para se manter uma casa como essa, são 67 anos mais 10 que foram realizados em outros lugares, mas que a casa já existia. No total, 77 anos. Como lembrou Dona Maria Amélia, daqui a 3 anos são 80 anos de trabalhos dessa casa ininterruptos. Mesmo durante os momentos mais difíceis, como a pandemia, continuou-se um trabalho de oração, de prece, de assistência, mobilizados por todo o movimento cristão que a gente possa ter dentro dos corações. Então, isso a nível espiritual tem um peso muito grande. Vamos pensar o seguinte: a espiritualidade, ela nos fala que uma casa espírita, um centro espírita, ele tem finalidades, ele tem algumas vertentes. Os espíritos nos dizem que isso aqui é uma escola, um educandário, que isso aqui é um hospital, que aqui é uma oficina de trabalho e também um templo religioso. Se a gente for pegar essas finalidades, nós vamos observar que nós estamos aqui para tratar o espírito, basicamente. Aqui é uma escola, o educandário de luz. Existe até um livro de Chico Xavier, tá? Que ele é um médium, psicografia de diversos espíritos, inclusive Emmanuel, falando da casa espírita, do centro espírita, chamado Educandário de Luz. Um livro pequeno, com várias passagens, extremamente elucidativo sobre isso tudo. E a gente vai ver que, para nós pensarmos a casa espírita, nós precisamos pensar que ela tem uma base cristã. Então, nós estamos dentro de uma doutrina espírita cristã. E existem pilares dessa doutrina espírita, que são os nossos princípios. Quem está aqui está procurando afinizar-se com essa ideia, esse ideal. E dentro dos pilares, é sempre bom a gente relembrar isso. A doutrina espírita, ela nos fala sobre a crença em Deus. Nós que temos essa afinidade, essa sintonia com a doutrina espírita, acreditamos em Deus. É básico isso. É um pilar doutrinário, a crença no Pai, no Criador. Os Espíritos nos dizem que Deus é o quê? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vê Deus? Não. A gente consegue observar o Pai através das obras, porque esse mundo, esse planeta, é a coisa mais linda que a gente tem. O céu, o mar, a terra, as plantas, os animais, nós. É uma perfeição isso. Para que isso se crie, há que se ter uma inteligência suprema. E é Deus. E é Deus. Para muitas pessoas até pode parecer difícil algumas pessoas não acreditarem em Deus, mas existem muitas pessoas que não acreditam em Deus e também não acreditam em Deus no mundo espiritual. Muitos espíritos estão na outra dimensão, por não verem Deus também, não acreditam. É uma coisa que a gente às vezes pensa assim, né? Na hora que eu desencarnar, eu vou passar a acreditar em Deus. Não. A gente desencarna e a gente continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas crenças. E mesmo na outra dimensão, o espírito pode não perceber que desencarnou ou perceber, e mesmo assim, ele pode continuar não acreditando em Deus, porque ele não vê o Pai. E aí é uma coisa muito dolorosa você mudar a dimensão e você permanecer com um vazio, por não saber quem te criou e não poder se unir dentro deste caminho.
Por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque através de mim, que já passei por muitas coisas, vocês podem seguir, porque vocês vão estar na lei divina, em acordo e em comunhão com o Pai. A verdade, porque não tem outra verdade a não ser Deus. E a vida, porque na hora que a gente se entrega ao caminho de Deus, a gente com certeza vislumbra a beleza do que é a vida. Então a gente vai ver que isso aqui é uma escola, porque ela está ensinando a nós, espíritos. Não é uma escola para corpos, é uma escola para o espírito, para nos ensinar, para nos educar, para nos aperfeiçoar. É por isso que a gente está aqui. É para que através dos ensinamentos que a gente receba aqui dentro, a gente possa corrigir o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. A gente possa trabalhar a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso sentimento de vingança. A gente possa trabalhar a nossa mesquinhez. A gente começa a perceber quem somos nós. Então a gente vem para essa casa para a gente começar a refletir sobre isso. Afinal de contas, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo nesse mundo? O que eu preciso melhorar dentro de mim? E aí eu preciso buscar justamente essa referência espírita cristã para poder ter um modelo. E meu modelo e guia é Jesus. Ele é o meu modelo e guia para que eu siga. O segundo pilar doutrinário nosso, dentro da doutrina, qual é? É a imortalidade da alma. Uma vez criados, nós não morremos. Afinal, o que morre? O corpo. O corpo tem uma trajetória durante um tempo. Para cada um é mais, para o outro pode ser menos, mas o fato é que o corpo daqui a pouco, ele morre, não tem jeito. Jovem ou velho, ele vai morrer. O que fica é o espírito. Por que essa imortalidade? Porque Deus nos dá a vida e nos oferece o infinito para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ir além, para que através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso mérito, do nosso esforço, através das nossas vitórias, dos nossos sucessos, das nossas derrotas, dos nossos fracassos, a gente vá numa espiral de evolução, aprendendo e nos aperfeiçoando. Essa é a finalidade de nós sermos imortais. Então, quando a gente está aqui na trajetória carnal, é temporário. A gente precisa entender isso para a gente fazer um projeto que não pode terminar só com essa existência. É um projeto que vai além. Ele tem que ir além, porque não termina no túmulo do corpo. Ele vai além. Então eu preciso me preparar até o último momento da existência no corpo, seja quando for. Quando for. Por isso que a gente fala tanto na preservação da vida até o último momento, porque ela é importante. Muitas vezes no último momento o espírito tem um despertar e consegue ver algo que não viu a vida inteira, a existência inteira. Então vamos até o fim. Temos coragem de ir até o fim e depois seguirmos adiante. Outro pilar importante doutrinário nosso para nos fortalecer na nossa educação aqui dentro é justamente a pluralidade das existências, as reencarnações. Isso está de acordo com a justiça divina. Reencarnar tem a ver com a justiça divina e com a misericórdia do Pai, que nos oferece diferentes oportunidades de existência para que a gente aprenda, a gente diversifique as vivências, as experiências, que cada vez que nós encarnemos, a gente esteja numa situação diferente para termos aprendizados diferentes. Hoje rico, amanhã pobre, hoje doente, amanhã saudável, hoje branco, amanhã preto, hoje mulher, depois homem, e aí nós vamos embora nessa roda de reencarnação
propiciando diferentes experiências para que a gente possa enfrentar situações do nosso espírito. E dessa forma, talhando o nosso ser dentro do caminho divino, que é a nossa iluminação. A pluralidade dos mundos habitados é outro. Não existe só a terra. Na casa de meu pai existem várias moradas. Jesus sempre falou da existência de outros mundos. Mundos habitados, que não existe só aqui. O universo, a gente não tem noção do tamanho do universo, a gente não tem noção do tamanho das galáxias, a gente não tem noção de nada. Porque nós somos muito pequenos ainda na compreensão desse universo. Mas a verdade é que existem muitos e muitos mundos, e nós podemos justamente experienciar em mundos diferentes. Nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas, que estamos num processo já de muitos anos de transição planetária para um mundo de regeneração. Está havendo uma mudança. Não é só individual, o planeta também muda. Tudo precisa de uma renovação, precisa de uma atualização. E Deus vai fazendo isso. Nós é que precisamos nos modificar e nos transformar. Porque a lei do progresso é para tudo que existe. E por fim, a comunicabilidade dos espíritos, que também é um pilar, a comunicação entre as dimensões, o nosso pensamento indo e vindo e estabelecendo comunicação com outros planos de dimensão, com o mundo espiritual. Repara, isso são os pilares, os princípios de uma casa espírita. Quem vem aqui fica sabendo que esses são os pilares nossos. Acreditar em Deus, na imortalidade da alma, da reencarnação, poder viver em outros mundos e que a gente acredita que haja comunicação com os espíritos. Pronto, isso é uma base. Por que isso é importante? Porque isso nos direciona para uma reflexão, para um pensamento, para nos educarmos. Então, meu espírito começa a ser instruído a partir disso. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, nós precisamos nos instruir dentro do que Kardec nos falou, que é de uma fé raciocinada. A gente recebe isso, mas é o nosso dever pensar sobre isso, raciocinar sobre isso. Não adianta nada eu falar isso tudo aqui, sair daqui e não aplicar isso. A casa espírita é uma escola e um educandário, mas é que para a gente estudar aqui, ler os livros doutrinários, absorver os ideais cristãos, mas eu preciso aplicar isso, senão não tem sentido. Fica vazio essas palavras, fica vazio as letras, perde o sentido. Por isso é que a doutrina espírita, o espiritismo, é uma porta que se abre para que se ilumine o meu espírito. Mas não vamos ser todos que seremos iluminados. Por quê? Vai depender de cada um. Eu preciso me colocar numa posição para que eu me ilumine. E para isso eu preciso me esforçar. Não é a porta se abrir, eu li todos os livros da codificação, pronto, agora eu estou iluminado. Não. Tem que se trabalhar. O mestre que foi o mestre, que veio entre nós, ele peregrinou, ele trabalhou, ele pregou, ele ia de casa em casa, de pessoa em pessoa, falava com um, falava com o outro, abraçava, trazia próximo, ele exercitava justamente o que ele falava. Se a gente não exercitar, de nada adianta. Por isso que a casa espírita também é dita como uma oficina de trabalho. Aqui não existe só a parte em que nós vamos conversar, que nós vamos dialogar, que nós vamos trocar ideias sobre a doutrina espírita. Aqui existe os momentos do estudo, as reuniões públicas, existe os momentos do estudo do Evangelho aprofundado e mais simplificado. São os momentos que nós paramos para nos instruirmos. É importante? Sim. Isso é fundamental que nós façamos para que o nosso espírito saia da ignorância.
para que nós possamos conhecer, e ao conhecer, nós possamos melhor decidir o caminho para todos nós. Mas nós temos dentro desse ideal cristão. Mas aí eu preciso pegar tudo isso e trabalhar. Aqui existem momentos em que nós realizamos vários trabalhos, seja no plano espiritual, nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Existe todo o trabalho de assistência social que procura auxiliar os irmãos que venham aqui solicitando ajuda, seja material, seja emocional, seja psicológica, seja espiritual. Existe espaço para que seja realizado isso aqui dentro em várias atividades, em várias tarefas. Existe o chamado atendimento fraterno na casa espírita, em que você abre o seu coração para ouvir o irmão e poder, através do sofrimento dele, através de uma orientação cristã, auxiliar aquela alma que esteja num momento de desequilíbrio, desarmonia, muitas vezes com tendências destrutivas. Então, realiza-se uma série de trabalhos e para isso nós precisamos nos colocar à disposição do trabalho. Não adianta o trabalhador estudar, ele precisa estudar, mas agir. Estudar e ter uma atitude cristã, não só na casa espírita, mas também fora. Que é isso também que se espera do bom espírita, do bom cristão. Que a gente se utilize de tudo que a gente aprende aqui dentro para modificar as nossas vidas lá fora. Porque não adianta Jesus nos ensinar isso tudo lá fora e a gente chegar lá fora e ser outra pessoa. Aí não há uma coerência de maneira nenhuma. Tem que haver uma coerência entre o que a gente fala, o que a gente estuda e as nossas atitudes lá fora, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa convivência social. A gente precisa encontrar uma coerência. É difícil? Sim, a gente está nesse caminho, mas a gente precisa se esforçar. Se a gente ficar, adormecido nesse processo, a gente não encontra, o despertar. Jesus veio para despertar as nossas consciências, e é isso que a gente precisa efetivamente despertar, porque a nossa sanidade mental ela é muito tênue. A qualquer momento a gente pode desequilibrar e perder a sanidade mental. Ah, mas você é espírita, você pode ficar insano? Posso, de uma hora para outra posso, porque eu sou imperfeito. Diante de uma expiação de uma prova, se eu não me preparo adequadamente, não sei enfrentar aquela prova, aquela expiação, eu posso ficar insano, me perder no caminho. A gente precisa ter atenção nisso. E como é que a gente vai fazer para se imunizar para isso? É praticando a caridade, servindo no bem, procurando nos modificar, nos transformar para melhor. E a casa espírita também, você vê, é um educandário, ela é sua oficina de trabalho, ela é esse templo religioso que une a educação, porque na hora que você está se educando dentro dos ideais cristãos, você também está trabalhando dentro da linha religiosa. Então, nós temos uma crença aqui dentro, e a crença é dentro de Deus, que acima de tudo é o nosso Pai Criador, e tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E é isso que a gente traz dentro do coração. É essa fé, essa certeza no Pai e a esperança nesse futuro, que é um futuro de luz para todos nós. Isso é que nos acalenta, isso nos consola, isso nos dá a esperança de hoje para frente. E essa mesma esperança, essa mesma fé, é o que a gente precisa dividir, compartilhar e transbordar para todos que venham a estar com a gente. Quantas pessoas vêm só para falar com a gente, precisando conversar, precisando dizer alguma coisa que está doendo, que está difícil. Muitas vezes a gente não sabe nem o que vai falar para a pessoa, mas só em oferecer um dos ouvidos, aliás, nós temos dois, não é à toa, não é? Deus nos fornece essa possibilidade de ouvirmos mais, aí a gente consegue muitas vezes ajudar muitas pessoas só em ouvi-las. Já é uma atitude cristã de amor, de acolhimento.
Isso é atuar de uma forma afetiva e cristã. A gente precisa exercitar. O amor a gente vai exercitar, porque está tudo em semente dentro de nós, está tudo aqui pequenininho. À medida que a gente vai exercitando, o amor vai crescendo, a fé vai crescendo, a caridade vai crescendo, a compaixão, e vai embora. E aquilo vai se expandindo dentro da gente. Não tem outro jeito. Por isso que a gente reencarna. A gente reencarna para que através de várias experiências a gente possa exercitar e cada vez mais expandir essas sementes que foram plantadas dentro dos nossos corações. Por quê? Por Deus, que é o nosso Pai Criador. Ele é que plantou isso dentro de cada um. E para finalizar, um hospital. A casa espírita é um hospital. Sabe por quê, gente? Nós somos doentes. Nós somos doentes da alma. Então uma casa espírita é um local de tratamento também. Ah, é só para quem vem aqui? Não, para todos nós. Todos nós. Trabalhadores e aqueles que vêm frequentar a casa, não importa. Todos que estão aqui são doentes da alma, necessitados de atendimento espiritual. Por isso que estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui nesse momento, justamente para que esse tratamento espiritual ele possa acontecer e colaborar para que a gente não perca justamente o nosso equilíbrio. E todas as vezes que a gente tiver dúvidas, tiver incertezas, que for muito difícil para a gente continuar caminhando, a gente tem que elevar o pensamento a quem? A Deus. Orar. Então a casa espírita é esse local também de oração, de prece, e que nesse momento a gente eleva o pensamento a Deus, a espiritualidade, e roga para que nos auxilie, não para tirar uma prova, uma expiação da frente, uma dificuldade, um problema, não, porque não é isso, é justamente para que nos dê força, nos dê coragem, nos dê clareza, para que nós sigamos adiante, mantendo esses ideais cristãos no nosso coração, para que a gente enfrente essas expiações e provas da melhor forma possível. E aí a gente vai estar entendendo o que representa ser o verdadeiro cristão. E aí nós estaremos nos tratando para que a gente seja seres melhores daqui para frente. Sempre que nós tivermos dúvidas, voltemos ao Evangelho, voltemos a Jesus e peçamos ao Mestre que possa nos clarear a mente, nos trazendo a calma, a tranquilidade, a serenidade suficiente para que a gente tome as melhores decisões na nossa vida, que sejam tanto boas para a gente, quanto sejam boas para o próximo. Meus irmãos, que a paz do Cristo possa estar em nossos corações e que Jesus seja sempre esse grande guia e o nosso modelo para seguirmos adiante. Muita paz.